Como eu tinha prometido, vamos fazer a parte final logarítmica. Gráficos, né, e aplicações. Nós vamos ver que a função logarítmica tem dois comportamentos fundamentais. Ou ela é estritamente crescente, ou seja, sempre cresce, ou estritamente decrescente. Tá ok? Vamos acompanhar aqui os cálculos para a construção da tabela. Bom, embora apareça, né, um slide bem sobrecarregado, né, os cálculos que nós vamos fazer nessa tabela, você tem duas maneiras de fazer. Ou usando mudança de base, que é mais rápido, ou então usando propriedade, que às vezes é rápido, mas às vezes demora um pouquinho. Vamos ver por que isso acontece aqui. Então, eu escolhi, né, o log, né, de 2, né, log de x na base 2, para ser a nossa função, né, para construção gráfica. Então, vou pegar o x aqui, os valores que eu escolhi, são todos valores que podem ser colocados na base 2. Isso facilita muito, obviamente, né? O grande problema é saber se você tem habilidade para rapidamente construir os números na base 2. Então, vamos olhar aqui um oitavo. Um oitavo, vamos usar, nessa primeira explicação, a mudança de base. Então, um oitavo, 1 dividido por 8, dá esse número aqui, ó, 0,125. Então podemos usar agora aqui a mudança de base. Então eu vou substituir o x aqui, é 0,125 na base 10 dividido por 2 na base 10. Tá? Olha o resultado aqui, confirme aí na calculadora, pessoal. Então eu deixei descrito aqui, né, que é log de 0,125 na base 2. Agora a mudança de base. 1 oitavo, vou pegar o lance aqui embaixo. Ó. 1 oitavo é 1 sobre 2 elevado à terceira. E 1 sobre 2 elevado à terceira é isso aqui, ó, 2 elevado a menos 3. Portanto, usando agora aquela propriedade, né, log de a elevado a n, olha aqui a potência, né, na mesma base do logaritmo que é 2, vai dar o próprio n. Então, neste caso aqui, ó, log de 2 na base 2, 2 elevado a menos 3 na base 2 dá menos 3. Então, eu também coloquei nessa linha, vocês podem ver o mesmo cálculo, vai dar a mesma coisa. Agora, isso vai se repetir para os próximos 3 números, né? Então, vai ficar assim, ó, de novo, ó, vou fazer mais um. 1 quarto, você pode calcular, 0,125, substitui aqui, né? Agora faz a mudança de base. Dá log de 0,125 na base 10 dividido por log de 2 na base 10. Dá igual, vocês vão ver que vai aparecer isso aqui. Pela potência, né? 1 quarto, então, semelhante ao que eu fiz aqui, 1 oitavo, é 2 elevado a menos 2. Substituindo aqui, né, vocês vão ver que usando aquela propriedade do a elevado a n no log de base a, dá n, então dá menos 2. Aí vai se repetindo, então, na sequência aqui, né, meio, 1 sobre 2 é meio. Aí aplica aqui, faz a aplicação de mudança de base, log de meio dividido por log de 2, dá menos 1. Vocês vão ver isso aí rapidinho aí na calculadora. Ou então, 1 sobre 2 é 2 elevado a menos 1. Aí substitui no log, dessa forma aqui, e aí você também tem a propriedade. Essa questão aqui é bem interessante. Ó. 1, né, x igual a 1, mas qualquer número, né, que dá elevado a 0 dá 1. Então, 2 elevado a 0 dá 1. Eu posso usar essa propriedade, ou então, log de 1 na base 2. Usa a mudança de base. É log de 1 dividido por log de 2. Ou então, log de 2 elevado a 0 na base 2. E aqui vocês estão vendo que vai dar 0, por causa daquela propriedade do a elevado a n. 2, o x igual a 2, é 2 elevado a 1. Pela propriedade, agora ficou até mais rápido. Ó. 2 elevado a 1 na base 2 do log, né? Dá 1, usando a propriedade. 4 é 2 ao quadrado. Então, agora você vê que eu estou usando a propriedade. 2 elevado ao quadrado, que é 4, né? Na base 2. Isso aqui dá 2, pela propriedade a elevado a n, que eu coloquei ali em cima. 2 elevado a 3, né? Log de 2 elevado a 3, na base 2 é 3. Então, tá aí. Essa função, eu coloquei alguns pontos aqui. Ó. O primeiro ponto é x igual a meio, né? Que é justamente esse cálculo que eu fiz aqui. O segundo ponto é que é x igual a 1, que é este cálculo aqui. E o terceiro ponto, que é este aqui,
é o x igual a 2, que é essa terceira linha do cálculo. Se eu colocasse as outras, obviamente os pontos ficariam sobre essa linha curva aí que vai, obviamente, representar o logaritmo de x na base 2. Percebam bem que, né, nesse caso, a função é sempre crescente. Né? A função é crescente, mas nesse caso ela é sempre crescente. Então, ela é uma função estritamente crescente. Tá ok? Então, tá aí um resultado interessante aí para o log. Vamos ver agora, nós vamos fazer agora uma para log, né, log de x, não na base 2, mas na base meio. Aí, de novo, né, pode fazer a mudança de base, é mais rápida, ou então fazer essa propriedade. Mas se for usar a propriedade, aí tem que transformar tudo em base meio, né? Vamos lá, vamos observar essa situação agora. Agora vamos fazer o caso, então, que eu acabei de comentar, né? O log, não na base 2, mas na base meio, e verificar o comportamento do gráfico que ali está, né? Então, eu usei uma situação semelhante, né, ao que eu fiz anteriormente. Eu usei os mesmos valores x. Só que, né, vocês podem usar ou a mudança de base ou então a propriedade. Primeiro, mudança de base. Então, 1/8 é 0,125, chega aqui, log de 0,125 na base meio. Ou seja, log de 0,125 na base 10 dividido por log de meio na base 10, né? Onde meio é 0,5. Vai dar 3, vocês podem colocar aí. Agora eu fiz também por construção de potência na base meio, porque aí facilita para calcular através da propriedade. Então, 1/8. 1/8 é 2 a terceira. Né? Nós já sabemos. Então, está aqui, ó, 1/8. Vamos pegar essa relaçãozinha aqui embaixo. 1/8 é 1 sobre 2 a terceira. Só que eu quero agora base meio. Como eu quero base meio, nós escrevemos desta forma aqui. Ó. Essa é a forma correta para ficar na base meio. Então, é 1 sobre 2 elevado à terceira. Tá? Você vê que é um pouquinho diferente do resultado do 1/8 que eu fiz anteriormente. Né? Eu peguei 2 a terceira, joguei para cima, ficou o inverso, é 2 a menos 3. Né? Aqui não, eu quero a base meio. Aí então eu coloco esse 3 como se colocasse em evidência aqui, né? Tanto para o 1 quanto para o 2, porque 1 elevado a 3 dá 1. Por isso que aparece esse 1 aqui também, né? Só para a gente fazer o contrário. E 2 elevado a terceira, nós já sabemos que é 8, né? Então, nesse caso aqui, o resultado dá 3. Então, eu escrevi aqui, ó, 1/8 é meio elevado à terceira. Aí, aplica-se aqui a propriedade. A partir de agora, né, a parte de mudança de base é a mais fácil. Tá? Então, eu vou deixar para vocês irem confirmando. Né? É sempre assim, vou pegar mais um só para falar, depois não vou falar mais de mudança de base. 1/4 é 0,25. Então, vai ficar log de 0,25 dividido na base meio. Então, fazendo a mudança de base, é log de 0,25 dividido por log de meio. Sempre vai aparecer o log de meio na mudança de base, né? Na divisão embaixo. Então, agora, 1/4 pode ser descrito assim, é meio elevado ao quadrado. Então, substituindo aqui, já dá para aplicar a propriedade. Você vê que os dois casos vão dar 2. Aí fica, agora vou usar, como eu falei, não vou falar mais da mudança de base, porque ela é mais fácil de fazer. O meio, você pode escrever como meio elevado a 1. Então, aqui eu coloquei, ó, log de meio elevado a 1 na base meio. Usando a propriedade, dá 1. O 1, de novo, eu posso converter para meio elevado a 0. Então, vai ficando aqui assim, log de meio elevado a 0 na base meio. Dá 0, pela propriedade lá. E 2 elevado a 1, aqui, né, eu inverto agora e escrevo desta forma. Estou usando inversão. Lembrando que eu não preciso fazer isso, eu posso fazer mudança de base, tá? Então, eu só estou enriquecendo aqui a discussão com essas habilidades de números. 2 elevado a 1, na verdade, é meio elevado a menos 1. Por isso que os resultados, né, substituindo aqui, começam a aparecer o menos 1. Mas, só voltando a falar lá da mudança de base, né, você vê que 2 é log de 2 na base meio. Mudança de base, log de 2 dividido por log de meio. Né? Log de 2 na base 10 dividido por log de meio, 0,5 na base 10. Vai dar menos 1, como vocês vão ver na calculadora. Mesma coisa, olha aqui, ó, 4 é 2 ao quadrado. Como é que eu escrevo na base 2? Inverte. Vai ter que ficar assim, ó.
meio elevado a menos 2. Então, eu substituí aqui, né? Agora só vou falar da propriedade n lá, né? Menos 2. O 8 é 2 elevado à terceira, né? O 8 é 2 elevado à terceira. Ou seja, meio elevado a menos 3. Aí, substituindo aqui, né, vocês estão vendo que é menos 3. Tá ok? Então, eu coloquei aí, ou faz pela propriedade, ou faz pela mudança de base. A mudança de base é mais fácil. Então, você escolhe. Tanto faz um, tanto faz o outro. Tá ok? Os dois funcionam. Só coloquei aí essa questão da propriedade para enriquecer um pouquinho, obviamente, essa construção aí que nós estamos fazendo. Colocando graficamente, eu coloquei os mesmos pontos, aliás, aqui, né? Ou pontos semelhantes. Eu coloquei aqui, ó, 1, né? O x igual a meio. X igual a meio que vai dar 1, que é esse ponto aqui. Eu coloquei o x igual a 1 e também o x igual a 2. Mesmos pontos cartesianos, né? Começando com o x. E aí nós temos esses 3 pontos e agora você percebe que a função é uma função decrescente, ela sempre decresce, né? Na base meio, então, do log, a função é estritamente decrescente. E isso é um comportamento geral dos logs, né? Se eu falar que log de x na base 3 é função crescente, log de x na base 1 sobre 3 é função decrescente. É sempre isso. Então, vamos ver os resumos com relação a essas questões dos gráficos nos dois próximos slides. Aqui, né? Justamente isso que eu acabei de falar. Log na base 2, né? Você vê que é uma função crescente, log na base meio, decrescente. Isso, então, eu posso generalizar. Falar, então, que se A, né, a base do log, for maior que 1, vai ser uma função crescente. Se A, que é a base do log, for entre 0 e 1, vai ser uma função decrescente. Vai ser essas frações entre 0 e 1. Né? Essa fração meio corresponde a 0,5. Né? Vamos ver, então, o slide que indica isso de forma mais geral. Esse slide aqui eu já aproveitei, né, para economizar um pouquinho, já construí duas coisas, dois conceitos. Então, a generalização, notem aqui, ó, log na base A, né, de x. Se o A for maior que 1, a função é essa que vocês estão vendo aqui, que é crescente. Se o log, né, do lado de cá, na base A, for entre 0 e 1, vai ser decrescente, né, que é esse contexto aqui. Agora vem a questão da função logarítmica, né, ter a sua inversa como sendo a exponencial. Eu tracei aqui essa linha de referência, né, que é 45 graus em relação aos dois eixos. Né? Esse ângulo aqui é 45 graus. E vocês estão vendo aqui a função inversa do logaritmo, que é a exponencial e a elevado a x. Olha o comportamento, como é que fica. Ela forma o tipo de uma simetria em relação a essa linha tracejada que eu coloquei aí no meio. Né? Mesma coisa aqui, ó, a mesma reta, y igual a x, né? A linha tracejada, de novo o ângulo de 45 graus. E aqui está a inversa, né? Que é a exponencial, onde A é meio elevado a x, por exemplo. Né? Nós já vimos isso lá, esse gráfico lá para a função exponencial. Tentem dar uma revisada lá nos gráficos da função exponencial, que vai acontecer justamente isso aí. Tá ok? Então, isso daqui seria o resumo geral dos logs, como é que eles se comportam, crescente e decrescente, e também eu coloquei aqui o gráfico da inversa, né, para vocês terem uma comparação. Agora as aplicações. Como eu falei em sala de aula, né, nós temos várias. Né? Vou falar rapidamente do decibel, da escala Richter, né, e também o log é usado aonde você tem relações exponenciais. Por quê? Por causa da inversa. Então, nós podemos usar o log em algumas situações, em juros compostos, crescimento e decrescimento exponencial, decaimento radiativo, aplicação de medicamentos, né, em testes, né, em pessoas. Tudo isso, então, demanda, às vezes, precisar usar o log dentro dessas relações exponenciais, dentro de funções, junto com funções exponenciais. Por quê? Porque o log é a inversa da função exponencial. Nós vamos ver que nesta parte aqui de problemas, nós vamos usar muito a regra do tombo.
né, que nós já falamos em sala de aula. Vamos lá ver então esses casos aí. A primeira aplicação é o cálculo, né, do nível de intensidade do som, né, muito utilizado quando você está trabalhando com, obviamente, coisas de áudio, né, ou mesmo ruídos no ambiente de uma empresa. Então, essa relação que vocês estão vendo com log, obviamente, é ela que vai fazer o cálculo da quantidade de decibéis que se tem num certo ambiente. Então, esse nível de intensidade sonora, né, ou do som, é dado especificamente pela letra beta. Então, beta é igual a 10 vezes log dessa divisão aqui. Então, o logaritmando é dado por essa divisão. Agora, vamos ver o que é esse I e o I0. Basicamente, I é a intensidade do som, dado por que unidades? Watts dividido por metro quadrado. Ó. Tá, ok? O I0 que está embaixo é a intensidade menor que existe. Tá? Essa intensidade menor está aqui o valor especificado. Então, I0 é igual a 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Então, se eu quero calcular os decibéis de um som, eu tenho que saber quem é esse I aqui. Ó. Esse é o X da questão que eu substituo, né, o log de X dividido por I0. Mas aqui a gente coloca como I. Né? O X aqui está fazendo... O I está fazendo o papel do X, mas tem essa divisão por I0 aqui, né, pessoal? A ideia, então, pessoal, é você saber quem é esse I. Tá? Essa que vai permitir, então, fazer o restante do cálculo. Por exemplo, ó, um cálculo bem simples. Se no lugar do I eu colocar o próprio I0, então vai ficar I0 dividido por I0. I0 dividido por I0 dá 1. Log de 1 dá 0. Aí vai ficar 0 vezes 10, está aqui, ó, o nível de intensidade 0 decibéis, que é o mais baixo, 0 decibéis, ok? Então, existe, né, alguns cálculos que permitem você estar obtendo valores, né, acima de 0 decibéis. Vou pegar qual seria o máximo, né, que a gente tem catalogado. O I máximo, a intensidade máxima, vai ser 1 watt por metro quadrado. Né? 1 watt por metro quadrado. Isso é 1, lembrando que eu fiz agora na tabela, né, lá do log, é 10 elevado a 0. Né? 10 elevado a 0. Você pode colocar aqui para fazer esse cálculo. Se fizer esse cálculo, vai dar 120 decibéis. Então, daqui a pouco eu vou mostrar um detalhezinho como que a gente faz um cálculo ou outro no próximo slide. E aqui, né, nessa escala do nível de intensidade sonora, né, 40 decibéis é basicamente um ruído calmo. 60 decibéis já se torna barulhento. Mais de 80 decibéis constitui poluição sonora. Tá, ok? Vamos ver dois cálculos sobre decibéis aqui no próximo slide. Acompanhe aqui dois exemplos, né? Não sei se vai ser tão simples para vocês, mas nós vamos usar a regra de potência. Eu escolhi aqui, ó, o nível de intensidade, né, a intensidade do som, não o nível de intensidade, mas a intensidade sonora, 10 elevado a menos 10 watts por metro quadrado, certo? Agora nós vamos substituir a relaçãozinha, que é aquele I que aparece aqui. Então está aqui, ó, 10 a menos 10. Para a gente fazer a conta, ou usa calculadora, né, faz essa divisão aí, ou então perceba o seguinte, aqui eu vou fazer de outra forma, né, usando propriedades, que fica mais simples. Ou não, aí vai depender da habilidade de cada um. Então, quando você tem divisão de mesma base, né, vocês estão vendo a mesma base nas potências, são duas potências, né, 10 a menos 10 dividido por 10 a menos 2, mantém a base e subtrai os expoentes na divisão. Então, vai ficar menos 10 menos o número que está de baixo, menos 12. Aí vai surgir a regra de sinal, menos com menos dá mais. Então vai ficar menos 10 mais 12, resultado 2. Log de 10 na base 2, na base 10, aí usa a propriedade n lá que nós já conhecemos, vai dar 2. 2 vezes 10 dá 20. Então aqui eu estou usando aquilo que eu usei muito lá na tabela, lá era log de 2, né, de 2 elevado ao quadrado, né? Lembra dessa? Log de 2 ao quadrado na base 2, né? Aí vai ficar 2. Então, log de 10 ao quadrado na base 10 vai ficar 2 também. Então, vai ficar 10 vezes 2. Lembra que tem a multiplicação por 10 ainda, 20 decibéis. Agora, vamos pegar este aqui. Ó. O I é 10 a menos 8.
De novo, posso fazer essa conta na calculadora, se você conseguir aí, né, e aplicar o log, sem problema. Mas aqui eu fiz de diferente, de novo. Divisão de potências de mesma base. Mantém a base, subtrai os expoentes. Então, é menos 8 que está acima, menos o menos 12 que está embaixo. Menos 8 menos menos 12 dá menos 8 mais 12. Resultado 4. Usando agora a relação de... Só um minutinho, pessoal. Tocou o telefone aqui. Deixa aqui pronto, só um minutinho. Apareceu o telefone, senão eu vou ter que gravar tudo isso daqui de novo. Mas só um minuto. Então vai ficar log de 10 a quarta, né, na base 10, dá 4. Né? Lembrando a propriedade do N. 4 vezes 10, 40 decibéis. Tá aí, essa que é a ideia. Quer dizer, se você não quer usar muita calculadora, para esses números aí que eu estou colocando, você pode fazer esse cálculo usando potências, né, de mesma base na divisão. Mantém a base, subtrai, né, os expoentes e dá continuidade. Como a base aqui que eu usei sempre foi na base 10, facilita um pouco obter o resultado, obviamente, né? Este caso, que é a escala Richter, eu não vou ficar fazendo cálculo não, é só mais uma demonstração de uma aplicação, né? Eu já tinha comentado rapidamente sobre isso, né? Isso aqui que define a intensidade, né, do tremor de terra, que é o M aqui, a magnitude, né? E esses valores que aparecem aqui, o A e o ΔT, eu já tinha comentado em sala. Eles são obtidos aqui do sismograma, né, que é essa figura que vocês estão vendo, e está sendo especificamente colocado quem é A e quem é o ΔT. Isso é medido diretamente, né? Essa relação eu também não sei a história da construção dela, mas ela foi feita desta forma por Richter e outros, né, também complementando. Né? Então, surge, né, pelas propriedades operatórias que eu já tinha falado no final da aulinha nossa lá, né, da última aula, então surge através dela essa relação mais simplificada. E também coloquei aqui a relação em que se calcula a partir da magnitude do tremor quanto que foi de energia liberada, né? É gigantesca essas energias liberadas. Então eu coloquei isso, eu tirei do Wikipedia, né? Vocês podem colocar a escala Richter Wikipedia, que vai ter uma descrição muito melhor do que eu estou fazendo aqui. E aí eu coloquei uma figura ou outra que aparece lá, né? Então vocês estão vendo aqui, ó, quando chega no nível 9, vocês estão vendo que dá catástrofe mesmo, né? Que é essa coisa aqui. Então a escala, quando chega no nível 9, pessoal, é catástrofe. Ok? Coloquei também, logo a seguir, uma outra que eu fui colocando assim, né? A magnitude, né? Isso está lá no Wiki também. A magnitude do terremoto e o equivalente em TNT, né? Em TNT. Só para ter aqui um exemplo, né? Um terremoto de 7,9, quase 8, né? Corresponde a 10,7 megaton, né? Que foi a explosão de um cometa que ocorreu na Sibéria, que é chamado aqui o efeito Tunguska. Tá? E aí outros casos, né? Lembrando que megaton é a unidade de energia que se usa para bombas atômicas, né? Ok? Então coloquei para lembrar. Obviamente eu não vou estar pedindo, né, coisas aqui porque eu não coloquei nenhum exemplo efetivo aí, ok? Agora, né, vamos usar aqueles exemplos de exponenciais ou alguns exemplos de exponenciais para a gente responder uma pergunta bem interessante, né? Vamos ler esse aqui porque os outros vão ser semelhantes. Esse nós já tínhamos feito, né, lá em exponencial. Considere uma população de bactérias em um meio nutriente homogêneo. Suponha que, colhendo amostras de população em certos intervalos de tempo, fique determinado que a população dobra a cada hora, né? Isso eu já tinha mencionado lá na exponencial. Se o número de bactérias no instante t for P de t, né, então P em função do t, onde t é medida em horas e a população inicial é de 1000, né, P0 igual a 1000 bactérias, então quanto tempo levará para a população de bactérias chegar a 128 mil? Então eu tinha resolvido lá na exponencial de uma forma um pouquinho diferente, vocês podem até retomar, né? Então P de t, né, tem que chegar a 128 mil num instante de tempo que eu não sei. Essa é a interrogação nossa.
Mas nós construímos essa função desta forma, já tem lá na parte exponencial como foi construído. Então, P de t, né, é dado por essa lei de formação, que neste caso tem que ser igual a 128.000. Né? Passo 1.000 dividindo, está aqui ó, o cálculo, dá 2 elevado a t igual a 128. Então, chegamos nessa relação. Aqui a coisa começa a ser resolvida por log. De que maneira? Aplique log na base 10 dos dois lados. Pode ser também ln, não tem problema nenhum. Lembra que não importa a base, sempre vai dar o mesmo resultado. Nós já vimos isso em sala de aula, né? Agora aplica aqui nesta posição, depois que você colocou o log dos dois lados, né, a próxima é a regra do tombo. Então lembra, né, que esse expoente ele cai na frente do log aqui, ó. Então vai ficar t vezes log de 2 na base 10. Enquanto do outro lado, como vocês viram, ficou log de 128. Passa o log de 2 na base 10 dividindo e tem que fazer essa conta aqui. Né? Dá para perceber que é um tipo de uma mudança de base isso aqui, né? Que está ocorrendo ali. Com certeza. Lembra que eu usei mudança de base lá no exemplo, na função exponencial, para o 128, que é 2 elevado a 7. Eu fiz essa mudança de base, mas eu mudei, né, lá na exponencial. Então, faço essa conta, pessoal. Log de 128 dividido por log de 2. Tem que dar 7 horas. Isso é o que vai ocorrer para todos os outros exercícios que tem agora aqui na frente, mais à frente. Vamos ver isso agora. Próximo exemplo. O valor atual de um lote é R$30.000. Então, esse é o valor inicial, né? Estima-se que nos próximos anos ele vai valorizar 8% ao ano. Essa é a taxa de valorização. Quanto tempo deve se passar, ó, de novo, né? O tempo aqui deve se passar para que o lote seja comercializado por R$90.000. Aquela relaçãozinha de valorização que eu já tinha mostrado para vocês. O V0 aqui é o valor inicial atual do terreno, né? Do lote. 8% transforma, 8% ao ano transforma, dividindo por 100 a porcentagem, né? E ele pergunta quanto tempo, né, para que chegue a 90.000 a valorização. Substituindo na relação, né, então o V de t, como vocês viram ali na interpretação, é 90.000, o V0 é 30.000, e aqui vocês estão vendo que eu substituí, né, o I, que é 0,08. Né? O 30.000 pode passar dividindo, já coloquei isso, né? Somei aqui dentro do parênteses, né? Nós vamos chegar nessa relação. 90.000 dividido por 30 dá 3. Portanto, 1,08 elevado a t tem que ser igual a 3. Mesma coisa agora que eu fiz no slide anterior. Aplico o log da base 10 dos dois lados. De novo, pode ser ln que não vai mudar o cálculo. Tenta aí que você vai ver que dá a mesma coisa. Aplica a regra do tombo. O t cai na frente multiplicando aqui. E agora passa log de 1,08, passa dividindo. Vai ficar log de 3 dividido por log de 1,08, que é aproximadamente 14,3 anos. Façam os cálculos, acompanhem e verifiquem se dá esse valor aí. Ok? Vamos ver o próximo. Mesma coisa, vocês vão ver que eu vou aplicar a regra do tombo, aplica log dos dois lados e regra do tombo para todos os outros. Agora um problema de desvalorização. O valor atual de uma máquina é 2.500. Ela desvaloriza segundo essa taxa anual aqui. Daqui a quantos anos, de novo, né, entra essa pergunta, né, a máquina vai valer R$ 2.025. Então, essa é a relação que está lá na aula de exponenciais, né, o V0, que é o valor atual, a taxa de desvalorização, né, 0,10, dividir por 100 aqui a porcentagem, e o valor que você quer obter dela desvalorizada, né? Que é o V de t. Substituindo na relação 2025, 2.500, aqui a taxa, lembrando que na desvalorização o parênteses é negativo, né? Passa o 2.500 dividindo e aqui 1 menos 0,10 dentro do parênteses, dá 0,90, 0,9 basicamente. Faz a divisão, vai dar esse valorzinho que vocês estão vendo aqui. Aplica log dos dois lados, e depois a regra do tombo. E aí você vai ter que t é log de 0,81 dividido por 0,90. Se fizer o cálculo, vai dar aí
2 anos, ok? Você vê que é o mesmo procedimento nos 3 problemas, né? Para determinar o tempo. Note que o tempo é o expoente, né? Lembra que o tempo aqui é o expoente, né, da nossa relação, ok? Vamos ver mais um. Vamos ver esse outro problema aqui. Um apartamento é vendido à vista. Em geral, o valor à vista é considerado o valor inicial das coisas, né? Por 220 mil. Caso o comprador queira fazer o financiamento e pagar em uma única parcela, o vendedor exige, né, R$ 61.618 reais e 59 centavos como juros. Então, esses juros vai ser acrescido a esse valor aqui para dar o valor que o cliente vai pagar. Pois quer ganhar, ele vai, né, o vendedor, né, quer ganhar 2,5% ao mês. Qual é o prazo de financiamento para essas condições? Isso daqui você usa aquela de juros compostos, que eu também comentei com vocês. Então, o apartamento, o valor inicial dele é o capital 220 mil. A taxa de juros dividido por 100, e agora o montante, né, que é o valor total que o apartamento vai ter, é a soma de 220 mil mais os juros. O montante dá esse valor aqui. Vamos substituir então essas quantidades na relação aqui, né, de juros compostos. Então, eu somei, então deu 281.618,59, é igual o valor do apartamento, e aqui eu coloquei a taxa. Dentro do parênteses ficou isso. Olha aqui o tempo novamente, né, no expoente. Eu passei o 220 mil aí dividindo, né, essa divisão deu esse valor aqui que eu coloquei várias casas decimais, né? E aí aplico o log dos dois lados, né? E depois a regra do tombo, né? O t cai, né? Tá aqui na frente multiplicando, esse log vai passar dividindo. Então tem que fazer essa divisão. Note que se você tentar fazer aproximações, né, vocês vão ver que vai ficar 9, né? É quase 10, tá? Por isso que aqui, a hora que eu calculei o log, né, desculpa, a divisão, eu coloquei várias casas decimais, né? O que chama atenção aqui. Obviamente, isso não afeta tanto o valor que a gente vai obter aqui no final, né? Se você arredondar, tirar esse 0,0845, você vai ver que vai ficar próximo de 10 meses também, tá ok? Sem problemas, né? O último exercício, né? Determine o tempo que leva para que 1.000 gramas de substância radioativa que se desintegra a essa taxa aqui, ó, 2% ao ano, né, reduza-se a 200 gramas da substância ainda radioativa. Utilize a seguinte expressão. Essa expressão usada, obviamente, né, a função exponencial usada em física nuclear, onde QDT é a massa da substância, você viu que ela falou duas massas ali, né? R é a taxa de decaimento e T é o tempo em anos. Então, vamos ver o nosso problema. Inicialmente tem 1.000 gramas da substância. A taxa de decaimento é essa daqui, ó, 2% ao ano, né? Divide por 100, dá 0,02 ao ano. E o que você quer saber é o tempo para que decaia para 200 gramas de massa radioativa, né? A nossa relação, né? Então, vamos substituir o QLT igual a 200, né? E, né, a relaçãozinha nossa aqui, o Q é 0 e a taxa, né, de decaimento está colocada. Igualando as duas, né, que é esta parte, ó, QLT igual a 200, só que agora usando a lei de formação, né? Nós passamos o 1.000 dividindo, então vai ficar exponencial, né? Note aqui a base no número de Neper, igual a 0,2. Chegamos aqui. Esse caso aqui pode usar o log também, pessoal, mas como é justamente o número de Neper, isso facilita um pouco. Você pode usar o ln, né? O ln fica mais fácil. Por quê? Olha só o que vai acontecer. A hora que eu aplico o ln dos dois lados, né, vai aparecer a regra do tombo. O expoente aqui, todo esse expoente cai na frente do log. Note, tá aqui, ó, o expoente caindo aqui na frente, vezes ln de E, né? Mas ln de E é log de E na base E. Isso aqui vale 1. Então, isto que eu estou agora destacando vale 1, pessoal. E do outro lado ficou ln de 0,2.
Então, basta agora pegar menos 0,2, que está multiplicando o tempo, passa dividindo. Então, vai ficar... Opa, aqui é LN, pessoal. Acabei esquecendo de trocar. Aqui é LN. LN de 0,2 dividido por menos 0,02. Vai dar em torno de 80,47 anos. Quase 80 anos e meio para essa amostra decair de 1.000 gramas radioativas para 200 gramas radioativas, ok? Então demora mais do que 8 décadas para acontecer essa desintegração. Tá aí, pessoal. Espero que vocês tenham acompanhado. Qualquer coisa, tiramos dúvidas em sala de aula também, tá ok?